Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Química Orgânica com o professor Eduardo. Na videoaula de hoje eu quero falar com vocês sobre as reações de hidratação de alquenos. E para isso eu coloco aqui um esquema geral para vocês, né? Nesse primeiro momento eu estou colocando aqui um alqueno na presença de água e em meio a um ácido. Esse ácido é bem diluído, porque ele vai funcionar como catalisador, tá? É só uma catálise ácida. Mas e por que você colocou a água desse jeito? Para mostrar para vocês que o grupo OH entra em um desses dois carbonos. Se ele entrar aqui no carbono da direita, o hidrogênio vai entrar lá no carbono da esquerda. A gente chama isso de adição vicinal. Para mostrar o mecanismo dessa reação, eu coloquei como exemplo a hidratação do propeno para formar o álcool isopropílico em meio a ácido sulfúrico. E aqui percebam vocês que eu não coloquei H2O. Por que não? Por causa desse equilíbrio aqui, ó. A água na presença de um ácido forte vai formar esse íon hidrônio mais o contraíon do ácido sulfúrico, que nesse caso aqui é o hidrogênio sulfato. Eu poderia colocar aqui mais uma reaçãozinha aqui desse hidrogênio sulfato para formar o sulfato, mas não vem ao caso. A única coisa que eu quero destacar é o seguinte, que eu coloquei H3O+, aqui por causa dessa reação. O ácido sulfúrico está em meio aquoso, então forma esse H3O+. Muito bem. Esse mecanismo se dá em 3 etapas. A primeira etapa está sendo mostrada aqui, que é a etapa de formação do carbocátio. Novamente aqui, né, a água com seu hidrogênio a mais, que a gente chama de hidrônio. O hidrônio, um dos hidrogênios do hidrônio vai ser atacado por esses elétrons π para formar o carbocátio, como estou mostrando aqui. Ao mesmo tempo que esses elétrons π atacam esse hidrogênio, essa ligação sigma se desloca para o oxigênio para formar lá o par de elétron da água, tá? Então fica desse jeito aqui, ó. Tá aqui a formação do carbocátio. Eu coloco esse hidrogênio aqui em azul só para lembrar que ele obedeceu à regra de Markovnikov. Se você tem alguma dúvida sobre as reações de Markovnikov, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link lá para o vídeo que eu discuto o mecanismo de Markovnikov. Mas aqui está então a formação da água e a formação do carbocátio. A segunda etapa dessa reação é o ataque nucleofílico ao carbocátio. E aqui cabe uma observação muito importante. Ainda há pouco eu coloquei aqui o hidrogênio sulfato, né? Vocês estão lembrados. O hidrogênio sulfato também é um nucleófilo e a água também é um nucleófilo. Por que eu não coloquei aqui o ataque do hidrogênio sulfato a esse carbocátio? Por 2 motivos. Primeiro, porque está em solução aquosa muito diluída, então a quantidade de água presente no meio é muito superior à quantidade de hidrogênio sulfato. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que o nucleófilo água é um nucleófilo muito mais eficiente do que o nucleófilo hidrogênio sulfato. Então esses são os 2 motivos. Mas então vamos ao ataque nucleofílico, né? Esse par de elétrons da água ataca o carbocátio para formar esse intermediário aqui, tá? E aí vem a etapa número 3 dessa reação. Ah, só mais um detalhe muito importante. Essa etapa de formação do carbocátio é a etapa lenta da reação. E a etapa número 2 é a etapa rápida dessa reação. E vamos lá então para a etapa número 3, que também é uma etapa rápida da reação, que é o ataque da água ao hidrogênio para formar o álcool. Qual o nome desse álcool formado? É o 2-propanol ou álcool isopropílico. Percebam vocês que esse par de elétrons ataca o hidrogênio, ao mesmo tempo, esse par de elétrons dessa ligação sigma vai vir aqui para o oxigênio, tá bom? Então isso é importante. Então, qual que seria uma reação global para essa hidratação de alquenos? Seria essa daqui, ó. Detalhando esse equilíbrio aqui para vocês, ó. Esse equilíbrio é muito importante, né? Esse sistema em equilíbrio aqui. Ou você vai favorecer a produção de álcool, ou a gente vai favorecer a produção de alquenos. Como que a gente vai fazer isso? A gente coloca ácido sulfúrico, nesse caso aqui, para favorecer o álcool. Ácido sulfúrico bem diluído. Por isso que está aqui escrito H2O em excesso. Ácido sulfúrico bem diluído em temperaturas baixas.
Vocês perceberam lá no início desse mecanismo de reação que eu acabei de mostrar para vocês do propeno, que eu coloquei lá 25 graus Celsius. Por isso, porque tem que ser em temperaturas baixas. Aí sim ocorre a formação do álcool. Agora, se a gente quiser favorecer a formação do alqueno, aí tem que colocar em ácido sulfúrico concentrado, coloca álcool em ácido sulfúrico concentrado em altas temperaturas. Aí a gente favorece a formação de alquenos. Tá bem? É esse o mecanismo. E o diagrama de energia para esse processo, como que seria? Seria assim, ó. Etapa número 1, a primeira etapa, a etapa de formação de carbocátio, é a etapa determinante da velocidade. Porque é nesse caso aqui que tem a maior energia de ativação. Veja, a energia de ativação da etapa número 2 é mais ou menos essa distância desse patamar aqui até o ponto de máximo. Da etapa número 3 é menor ainda. Então a etapa número 3 é a etapa mais rápida, seguido a etapa número 2 e a etapa número 1 é a etapa mais lenta desse processo, tá bem? Agora, outra observação muito importante é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Vejam aqui, ó. Hidratação do alqueno, chamado propeno, ok, tudo bem, obtenção do álcool isopropílico, tudo normal aqui, não tem nada de novidade. A novidade está aqui embaixo, ó. Se você tiver a possibilidade de formação de um álcool que seja oticamente ativo, sempre vai acontecer a formação de um par DL. Novamente, eu falo sobre o mecanismo dessas reações de adição com formação de par DL lá no vídeo que eu fiz sobre o mecanismo de Markovnikov. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida sobre isso, eu deixo aqui na descrição desse vídeo o link para acessar o vídeo lá da regra de Markovnikov. Por favor, vai lá e dê uma olhada. Não deixe de olhar, tá? Então aqui está, né? Formação de um par DL se acontecer de formar um produto que seja oticamente ativo. Outra coisa importante, muito importante mesmo. Dê uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo esse alqueno aqui? A dupla ligação está num carbono secundário e esse carbono secundário é vizinho a um carbono terciário. Se o carbono secundário que está com a dupla for vizinho a um carbono terciário ou quaternário, a gente vai ter produto de migração 1,2, que é esse produto aqui, ó. Veja que o grupo OH do álcool, ao invés de estar no carbono que estava com a dupla ligação, está no carbono vizinho a ele, tá? Esse é produto de migração 1,2. Então, dê uma olhadinha lá nos mecanismos de Markovnikov, que está aqui na descrição desse vídeo. E aqui também ocorre a formação de um par DL, tá? Então, preste muita atenção nesses detalhes. Muito bem, pessoal. Se vocês entenderam o vídeo, ótimo. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixe aí sua dúvida nos comentários desse vídeo. Ou se você é meu aluno, entra lá no nosso grupo, lá no WhatsApp, e conversa comigo sobre sua dúvida, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.